Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Dando continuidade aos nossos estudos de A Gênese. Já há alguns anos aí estamos nessa empreita, que é uma delícia, porque a gente se conduz aqui pela mensagem de Allan Kardec, né? Esse livro aqui, ó. Muito bom, muito interessante. A gente está atualmente no capítulo 14, que ele intitula Os Fluidos, tá? Pedimos então a Jesus, o Mestre querido, que nos dê uma pitadinha de paz, de tranquilidade para as meditações a seguir, que possamos nos instruir com sua mensagem, confortando-nos o coração e nos encorajamos dessa forma a caminhada. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Bom, amigos, então capítulo 14, os fluidos, hoje é a nossa lição número 2, tá? Nosso parte 2 dessa lição. Semana passada iniciamos falando que os fluidos que trata Allan Kardec, né, nessa lição específica, não são os fluidos materiais grosseiros, apesar dele citá-los, né, continuamente aqui nos estudos, mas não é esse fluido que ele quer abordar aqui. Os fluidos que ele gostaria de abordar são aqueles mentais, psíquicos, que ele chama de espirituais, e até mais à frente ele corrige esse termo, né? Porque fluido é matéria, ele advém do fluido cósmico universal, como nós já explicamos aqui muitas vezes. Ele advém do pensamento de Deus, né? Do que seja matéria. Então nós temos a tríade universal. A gente não cansa de explicar isso. Deus, matéria, espírito. Então tudo no universo é isso. Ou é Deus, ou é matéria, ou é espírito. O que é matéria advém exclusivamente do fluido cósmico universal, que é uma matéria tão sutil, tão sutil, tão sutil, que nós não fazemos ideia do que seja. Ora, Daniel, então por que a gente estuda essa matéria? Porque ela é a causa de tudo que a gente entende por matéria, né? O pensamento vibra nesse fluido e nós estamos mergulhados, segundo André Luiz, nesse fluido, como peixes no oceano. Esse é a grande teia divina por onde correm pensamentos, calor, luz e onde nós nos estabelecemos quanto espíritos, ok? Então, estabelece assim, Kardec: os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção de nossos sentidos feitos para a matéria tangível e não para a matéria etérea. Então, não dá para a gente entender e compreender muito facilmente o que seja o fluido cósmico universal. A gente repete isso continuamente aqui no nosso estudo. Só que ele não deixa de existir porque nós não o entendemos perfeitamente, tá? Por quê? Porque a gente sabe, a gente conhece a causa pelo efeito. A gente observa os efeitos que justificam a causa, né? O fim justificam o início, né? A causa primária, ela existe em tudo. Se a gente observa o efeito, a gente chega à causa, né? Ou pelo menos às hipóteses, ok? Chama atenção Allan Kardec para uma escala, né? Em nível material, como a gente tem a escala em nível espiritual, né? Os espíritos vão subindo degraus evolutivos. Nós temos também escala no padrão material. Então, o fluido faz parte dessa escala, né? Então, vamos pensar o seguinte: aqui na Terra nós temos fluidos bastante comuns às nossas vidas. Nós bebemos água todos os dias, né? A água é um fluido, só que denso, né? Bastante materializado, extremamente grosseiro para o padrão, por exemplo, do nosso ar, né? E o ar a gente sabe que existe porque nós o respiramos, nós estamos mergulhados nesse ar, né? E os dois são fluidos. O fluido cósmico universal é mais sutil que isso tudo,
mais ainda, ok? Chama a atenção um pouquinho para frente também, Allan Kardec, uma coisa bastante interessante. Para isso, fechando esse raciocínio. A solidificação da matéria é, na realidade, apenas um estado transitório do fluido cósmico universal, que pode retornar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão deixam de existir. Então, o fluido divino, esse que a gente chama de hálito do Criador, né? Pensamento do Todo Sábio, ele é a fonte máter de tudo que seja matéria. Então, mesmo a matéria que atingiu um patamar grosseiro, que ele chama, por exemplo, o ar, a água, os móveis, os nossos corpos, eles podem retomar a esse grande celeiro, né, que é o fluido cósmico universal. A maneira com que isso acontece nos foge também ao entendimento e ao estudo. A gente sabe que volta porque a matéria, uma das propriedades da matéria é a sua transformação, né? A água, por exemplo, quando ela é aquecida a 100 graus Celsius no nível do mar, né, no nível zero, de altitude zero aqui na Terra, ela evapora, né? Evaporando, ela não deixa de ser água, só que não mais no estado líquido, né? Passa a ser água no estado gasoso. A gente já passa a não enxergá-la mais, né? A gente não consegue mais tocá-la, virou vapor, mas ela não deixa de ser água, ela se transformou. A matéria, ela tem eu acabei de usar essa palavra, ela tem essa propriedade, tá? Ao contrário, quando a gente coloca, por exemplo, a água em forminhas, né? E põe no congelador, menos 0 graus, ela congela, né? Então, nós temos aí um outro estado da água, ok? O nosso perispírito, que é o corpo espiritual, que é onde se manifestam os nossos pensamentos espirituais, lá no corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, dentro da doutrina espírita, e outras doutrinas chamam de outros nomes, mas querem dizer a mesma coisa. Então é um corpo fluídico que é estudado há muito tempo, não é de hoje, não é de 160 anos para cá, é muito mais antigo que isso. No Egito Antigo, por exemplo, há 6, 7, 8 mil anos já se estudava o corpo espiritual, tinha um outro nome. Os hindus na Índia também estudavam o corpo espiritual, tinha um outro nome. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, já falava do corpo espiritual, mas de um outro jeito, também lá no Novo Testamento, na Bíblia, há 2000 anos. Então não é uma novidade. O que aconteceu é que Allan Kardec sistematizou esses estudos, né? Facilitou com uma linguagem bastante atual, inclusive, e usou a metodologia científica. É por isso que a gente sempre diz que a nossa fé é uma fé raciocinada, né? É uma razão esclarecida. Então isso nos faculta o pensamento organizado. É diferente do pensamento fragmentado de doutrinas do passado, que é muito legal de a gente conhecer, só que deixava a desejar, porque o componente místico ele entrava nas questões. Aqui para Kardec não, né? Confiava-se a partir de que se tivesse as comprovações. E o perispírito foi um deles, né? Porque, como disse, conhecendo os efeitos se conhece as causas. E através de orientações do plano espiritual, de espíritos, nós chegamos, Kardec chegou à conclusão, através dos estudos de uma década ou mais, que os perispíritos, né, os nossos corpos espirituais, eles são diferentes para cada planeta em que se habita. Isso quer dizer que os corpos fluídicos dos espíritos que habitam Júpiter são diferentes dos da Terra, diferentes de Marte, diferentes de Vênus e outros planetas de outros sistemas solares. É exatamente isso.
Então, quando um habitante, um ser que vibra num orbe determinado, ele adquire ali uma roupagem adequada àquela natureza. Se existe um intercâmbio entre mundos e esse espírito sai do mundo em que ele é natural e vem a um outro mundo, ele precisa se despir daquele perispírito para adquirir o outro perispírito aurido na natureza do próprio planeta que ele está visitando. Então, se nós da Terra pudéssemos chegar em Marte, nós teríamos que vestir a roupa dos marcianos. Faz sentido? Faz sentido. Por isso que o homem da Terra, a nossa ciência terrena, não consegue achar a vida concreta em outros planetas, porque está buscando um humanoide, uma pessoa que veste uma roupa como a nossa, né? A natureza, ela se difere, apesar de ter uma linha mestra que liga isso, e Jesus disse isso: há muitas moradas na casa de meu pai, não vim destruir a lei, e assim nós entendemos que os perispíritos, né, os corpos espirituais, eles são formados da matéria ou dos fluidos daquele planeta exclusivo onde ele vive, onde o espírito habita ou o espírito evolui, ok? Isso está escrito aqui também na sequência, dos itens aqui do início desse capítulo. É um capítulo bastante interessante. Quanto mais evoluído é o planeta, mais quintessenciados são os fluidos desse planeta. Então, se nós, por exemplo, habitássemos um planeta que já fosse um planeta de regeneração ou um planeta feliz, né? Se já acontecesse, isso fosse possível, nós possivelmente teríamos corpos mais sutis, mais etéreos, mais fluídicos, menos matérias grosseiras, e o perispírito acompanharia isso tudo. Então essa é uma tendência, pessoal, essa é uma tendência, tá? Um último apontamento que a gente gostaria de trazer aqui para o estudo de hoje é que, em consonância com isso que a gente falou a respeito dos fluidos, né, adquiridos nos planetas em que habitamos, o Camille Flammarion, que foi um grande médium, astrônomo, que trabalhou na época de Kardec, inclusive na Sociedade de Paris, Camille Flammarion, inclusive, foi um dos espíritos, dos médiums, companheiros de Allan Kardec, que foi cogitado que Flammarion seguisse como presidente da Sociedade de Paris quando Kardec desencarnou. Ele não quis, mas ele fez um discurso belíssimo no enterro dos despojos de Kardec, e esse discurso está no livro Obras Póstumas. Se eu não me engano, é a introdução do livro. É muito lindo, vale a pena, recomendo. E Flammarion escreveu alguns livros, né? Um deles se chama Narrações do Infinito. É lindíssimo esse livro. Ele conta um diálogo. Na verdade, o livro é todo um diálogo entre um mestre desencarnado e um homem encarnado. É como se fosse uma comunicação mediúnica, né? Então é um colóquio, uma conversa. E é muito legal. Em determinado momento, o mestre desencarnado conta para o pupilo, né, encarnado, que ele foi visitar outros planetas. E ele chega num planeta X, né? Não vou contar a história inteira porque é um livro facinho de ler, é fininho, bem legal. Narrações do Infinito, Camille Flammarion. E ele chega num outro lugar, num outro orbe, e os homens que habitavam aquele planeta se diferem um pouco dos homens que habitavam a Terra. Inclusive com
sistemas oculares, olhos, bastante... o que mais chamava a atenção dele era a diferença dos olhos. Ele conta como é que era a anatomia dos olhos e que esses olhos poderiam ver assim, longe, longe, longe. Era como se fossem lunetas. Olha que coisa interessante. E desse planeta eles conseguiam enxergar, por exemplo, a Terra. E ele tem que adquirir, né, o perispírito dos espíritos que habitavam esse planeta, que ele foi visitar, para que ele pudesse viver lá. Então, é exatamente o que nós contamos, né? Os fluidos, eles impregnam, né, no espírito, e hoje a gente habita aqui esse corpo que condiz à Terra. O nosso corpo físico e material, que condiz a Marte, Júpiter, é um outro corpo, né? Usando fluidos desse outro lugar. Camille Flammarion confirma isso, é muito legal. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí pela paciência, a gente vai dar continuidade para os estudos, tá? Todas as semanas. Beijos no coração, obrigado.